Hoje, dia 12 de outubro de 2022. Vamos agora para Espiritualidade, Pais e Filhos, a segunda parte. São textos de Joel Goldsmith. Eu deveria apresentar na segunda parte ele se dirigindo aos filhos, mas nós ainda temos textos muito relevantes se dirigindo aos pais. Só alguns nascem com instinto espiritual de desejar dar. E como dar não ocorre naturalmente à maioria das pessoas, deve-se ensinar a toda criança não apenas os 10 mandamentos, mas também é mais abençoado dar do que receber. Ser obediente aos 10 mandamentos não é de forma alguma viver a vida espiritual. A retidão do estudante espiritual deve ultrapassar aquela dos escribas e fariseus. Deve ir além da obediência literal à lei. Deve ser uma realização interior. Muito bem, então ele diz que bondade também se ensina. Que poucos têm o dom de dar, talvez desenvolvido em outras vidas, mas que em geral o ser humano é muito egoísta, então ele tem dificuldade disso. Isso deve ter ensinado. Mas ensinado como? Se quem ensina não fizer a mesma coisa. Então, os adultos são convidados a dar. Porque Deus dá o tempo todo. Então, o ser humano dando, ele se alinha com Deus. Então, os adultos podem começar a abrir o coração e dar alguma coisa nas sinaleiras para os mendigos, um pouquinho, tá? Mas aprenda a dar. Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou dar porque ele vai comprar cachaça, vai comprar crack. Bom, o nosso problema não é cuidar da vida do mendigo. O nosso problema é aprender a dar, abrir o coração e aprender a dar. Então, desenvolver, o dom da generosidade, o dom da compaixão. E a criança participar disso será uma coisa muito boa, se ela acompanhar e se ela perceber que é um impulso autêntico, verdadeiro nosso, não forçado e não só para ensiná-la. Se a gente vive isso, ela vai absorver. Tá? Então, Deus dá o tempo todo. A graça de Deus está presente o tempo todo. Quando a gente abre o coração, ainda que seja uma fresta, a graça entra. Então, essa é a questão de dar. Ele diz também que os 10 mandamentos não são suficientes, não são o caminho espiritual. Realmente não são. Os 10 mandamentos foram ensinados para a humanidade para tirá-la do mais absoluto estado de barbárie. É esse o papel dos 10 mandamentos. Então, Deus de amor vem com a nova aliança de Jesus Cristo. Então, Jesus vai ensinar o Deus de amor, um Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia e que é amor ao próximo. Então, isso também se ensina. É isso que o Joel Goldsmith está dizendo. Olhemos o resultado do ritmo acelerado da vida moderna. A criança recebe um chocalho e, assim que ela perde o interesse, lhe é dado outro brinquedo. Toda a sua atenção, desde a infância até a adolescência e na idade adulta, é centrada em pessoas e coisas. De modo que, se ela se encontra sozinha, será tomada pelo medo. A maioria das pessoas nunca aprende a ficar consigo mesmas e aquietarem-se. Muitas delas não aprendem nem a ficar quietas por tempo suficiente para ler um livro. Nossa cultura tem focado a atenção nas coisas do mundo a tal ponto que perdemos a capacidade de sentar calmamente e ponderar uma ideia. Então, mais um obstáculo que nós temos é a vida frenética que nós levamos. Então, as pessoas não sabem se aquietarem um pouco. Tá? E isso também precisa fazer parte da criança.
Então é preciso ensinar meditação para a criança. Como se faz isso? No primeiro vídeo, no vídeo passado, o próprio autor já deu algumas sugestões, tá? Mas eu vou dar uma minha aqui. Então veja bem, se você ensinou seu filho, sua filha a orar, então você pode fazer orações. Você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas isso não é a meditação. Isso é um trabalho prévio para limpar a mente. A partir de então, começa a meditação propriamente dita, e eu sugiro que ela comece pela respiração. Ensine a criança a respirar lenta, profunda e calmamente. Só pelo nariz, assim. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Lenta, calma e profundamente. 5 vezes. Aí então entra-se num estado, né, de calma, onde por 1 minuto a gente procura sentir quem nós somos e sentir a presença de Deus. Por 1 minuto. Se estiver muito bom, 2, 3 minutos, mas não mais do que isso. Isso vai estressar até o adulto, imagine a criança. Tá? Com o tempo, se a criança tomar gosto, aí você pode botar uma música bem bonita que dure 4, 5 minutos. Tá? Mas é a respiração que vai centrar, né, tanto o adulto quanto a criança no agora, e 1 minuto de entrega a sentir a presença de Deus. Então, essa é uma proposta para começar a desenvolver um senso de quietude, de se acalmar. Não fale em quietude, nem nada. Fala para a criança só se acalmar e sentir. É esse o objetivo, então, da meditação. Mais uma outra questão. Não há dúvida de que os pais se preocupam com o grau de inteligência de seus filhos. Cada criança é castigada na mente de seus pais, rotulada com A, B, C, D, E ou F, ou qualquer outra coisa, em conduta e em realizações intelectuais. Eles classificam a criança como brilhante, medíocre ou abaixo da média. Claro que ela não é isso. Muitas vezes, eles a degradam desde o início. Então a criança vai para a escola e começa a refletir a imagem na qual seus pais aprenderam. Então, quando os pais rotulam a criança, eles aprisionam a criança nessa imagem. A criança não tem saída, a não ser responder ao rótulo que ela recebeu. A identidade dela está em questão. Ela começa a achar que ela é aquilo que os pais rotularam. É uma questão de identidade, né? Então isso é um problema muito sério mesmo. Ninguém pode mudar a inteligência de uma criança querendo que ela seja brilhante. Nem que uma criança má seja transformada em boa, só por querer que ela seja boa. Essa criança é a descendência do mesmo Pai divino que nós somos. Há apenas um princípio criativo, um ser infinito, divino, e nós somos todos esse ser divino, inteligência divina, em essência e em expressão. Portanto, a criança não é mais e nem menos do que ninguém. Ela, no que ela é de verdadeiro, sua verdadeira essência, ela não é medíocre, ela não é incapaz, ela não é nada disso. Tá? Ela pode estar tendo dificuldade de se expressar. Né? Isso pode ser melhorado muito, né? Pela meditação dos pais, pela espiritualidade dos pais, pelo reconhecimento da criança como um ser espiritual, com sua dignidade espiritual, tratada com honra, de igual para igual,
né? Tudo bem, é uma criança com alegria e espontaneidade, mas não de forma infantilizada e boba, né? Mas reconhecer na criança o ser que ela é. Então, isso é fundamental. Vamos adiante um pouquinho. Quando começamos a celebrar e comungar com a identidade espiritual dessa criança, podemos observar a mudança que ocorre em suas realizações acadêmicas e seu comportamento também. Por quê? Não porque melhoramos sua capacidade intelectual, mas porque deixamos de lado sua falta de capacidade intelectual. Na verdade, nem existia. E estamos sondando sua identidade de Cristo. Isso é o que passou a brilhar agora, no desempenho escolar, nas atitudes e no comportamento. Então, quando os pais começam a reconhecer o ser divino que a criança é, esse ser divino, a consciência crítica, começa a se revelar. Tudo bem, pode ser um processo, um pouco devagar, mas depende da consciência dos pais. Você não pode encontrar na criança uma consciência crística se você não encontrou nem em você mesmo. Então, o exercício da meditação, da espiritualidade, tem que partir dos pais. E olha que eu não estou falando de meditação de meia hora, em posição de lótus, nem nada disso. Eu falei de respirar 5 vezes e se entregar, né, por 1 minuto, 3 minutos, percebendo quem você realmente é. No começo é obscuro, e percebendo a presença de Deus, até que uma hora nós vamos descobrir que as duas coisas são uma só. Tá? Mas o adulto tem que fazer isso. Não é que nem a ensinar a criança a dar. Como que você vai ensinar a criança a dar se você não dá? É a mesma coisa. Quando entramos em meditação, não podemos deixar entrar qualquer pensamento sobre um problema. Isto aplica-se a qualquer situação ou pessoa. Por exemplo, se tivermos filhos ou netos, e se quisermos ser de alguma ajuda para eles, não através de ensinar-lhes externamente nada, mas através da nossa realização interior, compreendamos agora que temos de tirá-los do pensamento. Não os consideremos como se os pudéssemos melhorar, como se fôssemos ajudá-los. Isso seria reconhecer que eles são deficientes, o que é falso. Mas agora, neste minuto, enquanto nos sentamos aqui, em meditação, devemos perceber: não há nenhum indivíduo tal como eu estou vendo no olho da minha mente. Não existe tal euzinho, o ego. Não há tal pessoa, porque ela, sobre quem eu estou pensando, não é a imagem e semelhança de Deus. Isso não é criado por Deus. Esse é o falso senso do euzinho, com o qual estou me envolvendo sobre essa criança. Então, essa reflexão chama atenção para o fato de que, meditando, eu não estou interessado no que a criança parece ser, nas limitações que ela parece apresentar. Eu estou interessado no ser verdadeiro. Então, quando a gente medita, eu não quero melhorar a criança. Isso seria reconhecer que ela é deficiente, não é essa a ideia. Eu quero reconhecer o verdadeiro ser que ela é. Isso é a meditação. A verdade real é que Deus criou este filho à sua própria imagem e semelhança, como puro ser espiritual, a verdadeira manifestação do próprio ser de Deus, expressa como esta criança, a própria imortalidade sendo expressa como esse ser individual, a individualidade de Deus revelada como esse indivíduo, não criado, mas revelado, o eu de Deus encarnando apenas as qualidades de Deus e incorporando todas as quantidades de Deus. Minha função, então, é familiarizar-me com esta criança como ela realmente é. Não continuar vendo-a como uma identidade humana ilimitada. Eu esqueça a imagem que criei desta criança e que eu possa realmente conhecê-la.
comungue com esta descendência de Deus, sabendo quem ela realmente é. Eu rejeito todos os meus conceitos anteriores desta criança. Então, a limitação é do adulto que está vendo uma coisa que não é real. Uma criança que é limitada, com defeito, isso não existe. Isso é uma aparência, uma dificuldade da criança expressar o que ela realmente é, uma dificuldade que, em certos casos, é devido justamente a essa coisa dos pais, de degradar e rotular. Então, os pais precisam mudar a mentalidade, para criar nos filhos uma nova mentalidade, né? Que seja mais fiel à consciência crística que elas realmente são, né? Aí elas vão expressar o que elas verdadeiramente são, e não é limitação. Então, isso pode e deve ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado pelo adulto. Como é que ele vai trabalhar isso na criança se ele não for trabalhado? Tudo bem, o adulto não precisa ser iluminado, nós vamos caminhando juntos, passo a passo, mas é preciso ter boa vontade, é preciso ter sinceridade de propósito, é preciso ter humildade de reconhecer na criança um ser tão espiritual quanto você mesmo. Não tenho interesse na opinião do mundo sobre ela, a criança, ou mesmo em sua própria opinião de si mesma. O que eu estou procurando agora é que Deus revele a mim a natureza desta criança. Revele-me a verdadeira identidade desta criança. Você notará que não tomamos nenhum dos problemas da criança em nosso pensamento, em nossa meditação. Nós não pensamos no corpo ou na mente da criança. Tudo que nós estamos celebrando é a imagem e semelhança de Deus que a criança está manifestando, a natureza espiritual de Deus em toda a sua plenitude de Deus. Não estou lidando com uma criança bondosa ou uma criança mal-humorada. Eu não estou a comungar com uma criança inteligente ou uma criança não tão inteligente. Eu estou me comunicando agora com o Filho de Deus, o Santo de Israel, o perfeito, o Cristo de Deus, com sua descendência espiritual. Então, esse é o resumo de tudo. Nós devemos, então, procurar reconhecer o que a criança verdadeiramente é, e não a ilusão do que a gente pensa ou pensava que ela era, né? Se ela está expressando alguma limitação, está havendo uma falta de conexão com sua verdadeira natureza. E está faltando uma conexão com a verdadeira natureza da parte dos pais também. Então a criança, primeiro de tudo, tem que ser reconhecida como um ser espiritual. E aí a gente meditar para começar a entrar em contato real, sentir essa verdadeira natureza. Então, complementando com o primeiro vídeo, neste segundo, então, nós focalizamos algumas posturas de como conduzir, né, uma meditação e como conduzir o nosso progresso espiritual para que se reflita na consciência da criança. A todos agradeço. Tenhamos uma semana de paz e de reconhecimento da natureza divina em todos nós. Muito obrigado pela sua atenção.